Cara, eu não consigo entender, sinceramente. A Copa do Brasil é o segundo principal, o segundo campeonato mais importante no Brasil. É o campeonato que mais gira dinheiro. Então, assim, em termos de premiação, para esses times pequenos, como a gente estava falando sobre o 4 de julho, é uma competição extremamente importante, porque, pô, eu tava vendo um cálculo que eles estavam fazendo. O 4 de julho tem R$ 140 mil de folha salarial. Se ele passar por essa fase, se eu não me engano, são 2 mais de milhões, eu 2 acho que é. milhões. São quase R$ 3 milhões. Tipo, daria para você pagar 19 meses de salário do 4 de julho só com a premiação da passagem de fase. Então, assim, não dá, cara. É um completo absurdo a CBF não ter VAR em todos os jogos da competição. Porque, assim, é óbvio que a gente, mesmo com a vitória do 4 de julho, foi legal, é uma baita da história, a principal história dessa competição, desse ano e tudo mais. Igual eu tava falando no pré-jogo, acho massa quando o time pequeno consegue se dar bem e tudo mais. Só que, pô, vai que acontece alguma coisa na semana que vem, você pode ter uma classificação ali que foi completamente modificada por conta de erros de arbitragem, no momento que a gente já tem o VAR. Então, assim, eu não consigo compreender o que passa na cabeça da CBF no segundo principal campeonato do país, em que gera mais dinheiro de premiação e que os clubes olham com olhos muito melhores. Inclusive, uma das estratégias para fazer com que os clubes olhassem com mais carinho para a Copa do Brasil foi o aumento na premiação, porque antes era a vaga da Copa do Brasil, porque você não tinha os times a vaga da Libertadores, porque você não tinha os times da Libertadores participando. Então, normalmente você tinha times que não chegariam a classificar para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, então todo mundo queria ganhar a Copa do Brasil para isso e também por levantar um título, porque você não tinha ali os principais times do Brasil disputando a Copa do Brasil. Agora, depois que você incorporou os times da Libertadores e hoje passam quase metade da Série A do Campeonato Brasileiro vai para a Libertadores, o diferencial da Copa do Brasil é justamente a premiação. Você consegue uma premiação muito bacana, principalmente para times aí que têm dificuldade financeira. Aí nessa competição, a CBF vai e não me coloca VAR em todos os jogos. Eu não consigo entender, sinceramente. Não, é uma vergonha, porque assim, o São Paulo hoje tem um jogo de volta para reverter, para tentar reverter. E muito provavelmente vai. Claro que futebol é futebol, mas muito provavelmente vai. Mas até duas fases atrás era um jogo só. Se de repente. Cara, hoje eu poderia ter custado a classificação para São Paulo num lance que o PR fez um milagre, no, que quase saiu o quarto gol, que estava muito impedido, e o Bandeira não deu. É, Me deu a sensação durante o jogo que eu acho que até os bandeiras estavam achando que tinha VAR, porque assim, cara, o lance do segundo gol, ele é muito pedido, mas eu entendo que o Bandeira, ainda que de maneira errada, ele interpretou a regra, porque bateu ali no Orejuela, né? Aquilo ali não tira o impedimento, mas ele pode ter achado isso. Mas, cara, esse lance do que quase saiu o quarto gol é bizarro, porque ele tá muito à frente. Mas ele tá muito à frente. E foi o outro Bandeira ainda, do outro lado. Mas ele tá muito à frente. E o gol do São Paulo também foi lá. O gol também ali do Galhardo também, ele tá um pouco atrás da linha, né? Então ele realmente não tá. Ele não tá nem na mesma linha. Nem foi uma jogada tão rápida assim. Eu acho que assim, cara. E eu fico mais bravo, o que eu fico pior, porque assim, não, não tem como, não poderia botar culpa na arbitragem, um jogo desses. Mas não tem como não colocar também. Porque foram dois lances capitais que literalmente reverteram o resultado. Ainda teve ali o lance do terceiro gol, do 4 de julho. A falta sai de um impedimento do Vitor Bueno, que ele está na posição legal. Mas enfim, até aí, o São Paulo perdeu a bola, fez a falta e o clube fez o gol. Então tudo bem. Mas o segundo gol e o gol anulado sem condições. Eu vou até causar uma polêmica aqui, Bruno. Como foi na primeira live lá, que a gente puxou um pouquinho o assunto da política, eu vou puxar aqui também, porque
É a comparação que eu pensei aqui na hora. A competição que mais paga premiação no Brasil e não ter VAR é a mesma coisa de ter milhares de pessoas morrendo por uma doença que tem vacina. É total. Porque você tem o recurso. Você tem o recurso. A CBF tem o recurso. Usa em todos os jogos do Brasileirão. E vem usar depois ainda na Copa do Brasil. Né? Vou lembrar. Exatamente. O VAR vai entrar na Copa do Brasil. Então, por que não entrar a partir de agora? Por que não entrar desde o começo? Jogo. Exatamente. É um jogo que vai ter lá no começo. É uma partida. Você leva o equipamento, faz o equipamento, ou você monta uma central. Por exemplo, o visitante ainda tem a chance ainda tem a vantagem do empate, então ainda é ainda mais grave. Então, e assim, na NFL, no futebol americano, o que acontece? Eles usam o recurso do vídeo. E lá não é no estádio, como é aqui no Brasil e tal. Eles montam uma central em Nova York. A central de vídeo do futebol americano é em Nova York. Então, eles estão acompanhando. Assim também. Eles estão acompanhando. Pois é, então, eles estão acompanhando todos os jogos ali. Precisa de um lance? Tá lá, os caras vão estar lá. Eles estão fazendo o trabalho dele direto numa central. Não precisa levar o equipamento até lá, leva as câmeras, beleza, e acabou. Agora, tem o VAR e não usar na competição que mais paga premiação no Brasil hoje, e muitos times priorizam essa competição em detrimento ao brasileiro em determinada parte, é uma completa sandice, é uma loucura. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Mas o São Paulo, a desculpa é que a arbitra... Não, tem desculpa. O São Paulo perdeu hoje, que mereceu perder. O 4 de julho jogou muita bola, foi corajoso e tal. Mas, cara, tem que ter o VAR. Não faz sentido nenhum pra mim. Não entra na minha cabeça isso. Bom lembrar também que, por exemplo, no ano passado, o São Paulo também sofreu muito com erros de arbitragem no Paulistão, na primeira fase, porque não tinha VAR. Tudo bem que esse ano também sofreu erros com VAR, mas enfim. E a FPF foi lá esse ano e colocou o VAR na primeira fase. E mesmo assim, ainda tiveram erros, mas aí é culpa do profissional, não é culpa da tecnologia. E é bom lembrar que assim, o árbitro, ele não tem muita culpa no cartório hoje, porque o erro foi dos bandeiras. Não tem, mas ele também era um árbitro que estava em reciclagem, era o retorno dele por um erro em algum estadual que eu não sei agora exatamente qual que é. Mas, cara, desculpa, é bizarro você colocar um árbitro, seja qual for o time, podia ser 4 de julho e Jacuipense na Copa do Brasil. É bizarro você colocar num jogo eliminatório de Copa do Brasil um árbitro que tá voltando de reciclagem. Mesmo que hoje ele não tenha culpa no cartório. A culpa é total do Bandeira, né? Porque foi o mesmo Bandeira nos dois lados. Não, pois é, mas é isso. Eu acompanho vocês em toda essa análise. Não dá para achar normal isso acontecer, não dá para achar normal que na principal competição, da segunda principal competição, você não tenha a utilização do VAR. Sinceramente, é uma parada completamente bizarra nesse confronto, no que está acontecendo.